Saudações a todos, que a paz esteja conosco, agradecendo sempre a Deus, agradecendo aos amigos espirituais pelas intuições. Então, junto com eles, vamos unir mentes e corações. Vamos retomar o estudo de hoje. Estamos na Revista Espírita, abril de 1858, e o tema hoje é a terceira parte, né? Que nós estamos dando continuidade no tema O Espiritismo entre os Druidas. Nós paramos exatamente aqui no ponto em que a gente vai falar sobre o Círculo de Abrede. Mas para a gente só relembrar um pouquinho do estudo anterior, vamos voltar um pouco esse parágrafo aqui para a gente dar continuidade na linha de raciocínio. Que aqui ainda é o texto apresentado por Edouard Fournier. Salvo algumas obscuridades que talvez resultem de uma língua cujas sutilezas metafísicas não nos são ainda bem conhecidas, as declarações das tríades relativas às condições inerentes ao círculo de Abrede espargem as mais vivas luzes sobre o conjunto da religião druídica. Respira-se aí um sopro de superior originalidade. O mistério que oferece à nossa inteligência, o espetáculo de nossa existência atual, adquire nela uma feição singular, que não se encontra em parte alguma. Dir-se-ia que um grande véu, rompendo-se antes e depois da vida, permite à alma navegar, de repente, com uma força inesperada através de uma extensão indefinida, de que ela própria jamais suspeitou, em virtude de seu encarceramento entre as espessas portas do nascimento e da morte. Seja qual for o julgamento a que cheguemos, quanto à verdade dessa doutrina, não podemos deixar de convir que é poderosa. Refletindo sobre o efeito que esses princípios inevitavelmente deviam produzir sobre as almas ingênuas, sua origem e seu destino, é fácil dar-se conta da imensa influência que os druidas haviam naturalmente adquirido sobre o espírito de nossos antepassados. Em meio às trevas da antiguidade, esses ministros sagrados não podiam deixar de aparecer aos olhos das populações como os reveladores do céu e da terra. Eis o texto notável de que se trata, que é o Círculo de Abrede. Nós vamos ter que recorrer ao glossário que nós fizemos para a gente ir lembrando um pouquinho, né, o que significam esses termos. O círculo de Abrede é o círculo da imigração das provas, da necessidade, da queda, da reparação e da transmigração. É o campo das existências sucessivas. A aproximação com o Espiritismo, a gente poderia dizer que aproxima-se da ideia da reencarnação e de progresso do espírito por meio de provas sucessivas. Então, o círculo de Abrede é o círculo das reencarnações, fazendo essa aproximação, né, com o espiritismo. Aqui ele vai trazer, né, o 15. 3 coisas necessárias no círculo de Abrede: o menor grau possível de toda a vida, e daí o seu começo. A matéria de todas as coisas, e daí o crescimento progressivo que só se realiza no estado de necessidade. E a formação de todas as coisas, da morte e, daí, a debilidade das existências. Então, são as tríades, né? As 3 coisas necessárias no círculo de Abrede. 16º. 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente pela justiça de Deus: o socorro de Deus em Abrede, ou seja, no círculo dessas encarnações, porque sem isso ninguém poderia conhecer coisa alguma. O privilégio de participar do amor de Deus, e a terceira tríade: o acordo com Deus quanto à realização pelo poder de Deus
enquanto for justo e misericordioso. 17º. Três causas da necessidade do círculo de Abred: o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas e o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário e citral, o espírito mau, e para libertar-se de drogue, o mal. Sem essa transição de cada estado de vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. A palavra drogue, ela não aparece lá no glossário, mas já está aqui, né? Ele já especifica que drogue é o mal. Então, a gente pode considerar drogue o mal, citral o espírito mal, ele também coloca aqui, né? E a gente vai lembrar de Grog, né? O que é Grog? É uma força adversa mencionada junto de Citral, o espírito mal, vencida pela ciência, pelo amor e pela força moral. Então, tudo isso daqui são as três causas da necessidade no círculo de Abred, que são os círculos das reencarnações. Quando a gente faz a aproximação com o espiritismo, as ideias ficam muito análogas, né? Muito parecidas, né? 18º. Três calamidades primitivas de Abred: a necessidade, a ausência de memória e a morte. 19º. Três condições necessárias para chegar-se à plenitude da ciência: transmigrar em Abred, transmigrar em Gwynfide e recordar-se de todas as coisas passadas até Anunf. Então, o que seria, né? Como é que a gente poderia ler isso aqui melhor, né? Transmigrar nos círculos das reencarnações. Daqui, transmigrar em Gwynfide. Gwynfide é o círculo da felicidade. Vamos recorrer, então, aqui ao nosso glossário. Eu estou com a colinha aqui do lado, e eu vou ficar evitando, né, de abrir uma página e fechar outra página, que é muito trabalhoso. Então, eu vou lendo aqui, mas vocês podem acompanhar, né? Então, transmigrar em Abred, ou seja, transmigrar nesses círculos reencarnatórios, transmigrar em Gwynfide. Gwynfide é o círculo da felicidade, onde cessam as migrações e o ser entra num estado superior de plenitude. Essa aqui é a definição, né, druida, né? A aproximação com o espiritismo vai lembrar o estado dos espíritos depurados, que já não necessitam voltar às existências expiatórias. E, finalmente, recordar-se de todas as coisas passadas até Anunf. O que é Anunf, né, no druidismo? É o abismo, ou ponto obscuro e inferior da partida. Resumindo, é onde o espírito inicia a sua caminhada, né? Quando a gente começa a fazer a comparação com o espiritismo, seria exatamente isso, né? O ponto inicial inferior da escala evolutiva do ser. Então, aqui fica muito claro para a gente, quando a gente vai ver as ideias dessas terminologias. Resumindo, as condições necessárias para chegar à plenitude da ciência, conforme o druidismo, transmigrar no círculo das reencarnações até chegar num estado pleno de felicidade. Não é a ideia do espírito simples e ignorante até ele se tornar um espírito puro? E quando ele chega lá, ele recorda-se de todas as coisas passadas, desde quando ele é um espírito puro até quando ele estava lá no início em Anuf. Não é isso que acontece com o espírito? Conforme ele vai se depurando, conforme ele vai se elevando, ele é dono e senhor de todas as recordações.
de toda a sua existência como individualidade. Enquanto a gente precisa ainda passar em Abred para nos aprimorarmos, cada mergulho em Abred vem acompanhado do esquecimento. Não é assim que a gente trabalha com a ideia na doutrina espírita, né? A mesma coisa, né? 20. Vigésimo. Três coisas indispensáveis no círculo de Abred: a transgressão da lei, visto não poder ser de outro modo, a liberação pela morte ante Drug e Sidral, o crescimento da vida e do bem pelo afastamento de Drog na libertação da morte, e isso pelo amor de Deus que abrange todas as coisas. Como a gente já viu, né? Drog e Sidral é o mal e o espírito mal, né? Ou seja, princípios ou forças adversas que o homem deve vencer. Aparecem ligados ao combate moral. Isso aqui dentro do druidismo. A aproximação com o espiritismo a gente pode entender, no contexto deste artigo, como símbolos do mal e das forças inferiores contra as quais o ser luta. Então, essas são as três coisas indispensáveis nesse círculo, né? 21º. Três meios eficazes de Deus em Abred para dominar Drog e Sidral e superar sua posição em relação ao círculo de Gwynfide, a necessidade, a perda da memória e a morte. Lembrando, né? Gwynfide é o estado de felicidade plena, né? A necessidade da evolução, de vencer o mal, né? As forças, né, morais, a perda da memória e a morte. Porque quando ele mergulha no ciclo de Abred, numa nova encarnação, vem acompanhado da perda da memória e a morte física para que ele possa, né, fazer essa transmigração entre estado de espírito e de espírito encarnado. 22º. Três coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. 23º. Três coisas necessárias ao triunfo do homem sobre o mal: a firmeza contra a dor, a mudança, a liberdade de escolha. E com o poder que o homem tem de escolher, não se pode saber antecipadamente para onde irá. Kardec, esse grifo é de Kardec, porque ele quer chamar a atenção para essa terceira necessidade, né, ao triunfo do homem. Quando ele coloca o poder que o homem tem de escolher, a gente lembra do livre-arbítrio. E quando se fala não se pode saber antecipadamente para onde irá, é que não existe uma predeterminação com cada espírito, porque senão ele não teria autonomia. Então, uma vez que ele tem livre-arbítrio, ele pode ou não escolher em fazer ou deixar de fazer. Ou seja, de escolher entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal, né? Isso dá para ele uma autonomia. Então não existe uma pré-determinação. Seres que foram criados perfeitos, seres que foram condenados ao mal eterno, não, né? Porque ele tem autonomia para fazer essa mudança, ele tem um livre-arbítrio e autonomia para promover nele esse estado de mudança para que ele alcance, né, o estado mais feliz, que é o Gwynfide, né? 24º. Três alternativas oferecidas ao homem: Abred e Gwynfide, ou seja, o círculo das encarnações até o ponto mais elevado, né, até se tornar um espírito puro, necessidade e liberdade, mal e bem, o todo em equilíbrio,
E pode o homem, à vontade, ligar-se a um ou outro, ou seja, a uma coisa e outra, né? Pela sua livre escolha, pela sua autonomia. 25º. Por três coisas cai o homem sob a necessidade de abrede. Ou seja, ele continua no círculo encarnatório, né? Por três coisas: pela ausência de esforço para o conhecimento, pela não ligação ao bem e pela vinculação ao mal. Em consequência dessas coisas, descem a brede até o seu análogo e recomeça o curso de sua transmigração. Nós achamos, num outro estudo, nós achamos um pouco confuso, né, a tradução, né, pela não ligação, pela vinculação, e nós chegamos à conclusão que o que seria mais adequado, né, a ideia que melhor exprime aqui seria, ele está se referindo ao apego e desapego, né? Vocês lembram disso, né? Que a gente foi até lá no original, né? Nós analisamos essa passagem e ele está falando sobre apego e desapego, ausência de esforço para o conhecimento. O que que leva a gente não se esforçar? Porque às vezes a pessoa ainda está apegado, né? Apegado às suas próprias crenças. O espírito aqui, né? Eu só tenho que ter cuidado para não começar a fazer comentário pensando em doutrina espírita, né? Porque a gente está falando do pensamento druida. Ele se aproxima muito com as nossas ideias, né? Mas analisando o texto aqui, ela está falando sobre o apego, né? E quando a gente fala desapego, é o espírito, né, que ele pode fazer a ligação com o bem, pela sua autonomia, pelas suas escolhas. E a consequência dessas coisas, né, por consequência, né, das escolhas que ele vai fazer, ele pode descer até em Abrede. Aqui tem uma coisa, né, que é contrária ao espiritismo. Aqui o druidismo, ele, curiosamente, porque o pensamento druídico, ele é um pensamento muito de evolução, né? Mas tem um ponto que é curioso, porque quando ele afirma aqui na 25ª, dá a ideia de que o espírito ele pode regredir, né? Ele pode voltar, né? Ele pode descer, né? Para recomeçar essa transmigração. Coisa que a gente sabe que o espírito ele pode até estacionar, né? No pensamento hoje que nós temos, com o conhecimento que hoje nós temos trazido pelos espíritos superiores. Ainda assim, não desmerece em nada, né? Porque aqui a gente não está comparando, a gente está comparando no sentido do que que é certo e o que é errado. A gente está vendo o pensamento druídico, né? Com relação ao espírito, a Deus e tudo mais. Por três coisas retorna o homem necessariamente em Abrede, se bem que, em outros sentidos, esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, cai até em Anufe pela falsidade, até o ponto de demérito equivalente, e pela crueldade, até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra novamente para a humanidade como antes. Esse aqui é o ponto mais alto, né, com relação ao retorno a uma condição inferior. 27º. As três coisas principais a obter no estado de humanidade: a ciência, o amor, a força moral no mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Isto não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade, e não pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Essas três coisas são chamadas as três vitórias. Aqui a gente também percebe que eles davam muita ênfase no desenvolvimento intelectual, né? Não só moral, né? Mas ele fala também sobre o desenvolvimento intelectual, né? A ciência. Só para lembrar, antes da gente ler, né? Grog e Sidral,
princípios ou forças adversas que o homem deve vencer. Aparecem ligados ao combate moral, né? Grode e Sidral. Aproximação com o Espiritismo, a gente pode entender que, dentro do contexto do artigo, como símbolos do mal e das forças inferiores contra as quais o ser luta. Então, há três vitórias sobre Grog e Sidral: a ciência, o amor e a força moral. Porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em sua conexão com as coisas. Essas três vitórias começam na condição de humanidade e se demoram eternamente. 29. Três privilégios da condição do homem: o equilíbrio do bem e do mal, e daí a faculdade de comparar. A liberdade na escolha, e daí o julgamento e a preferência. E o desenvolvimento da força moral, em consequência do julgamento, e daí a preferência. Essas três coisas são necessárias à realização do que quer que seja. E aqui o Eduardo Fournier, ele vai continuar o artigo dele agora analisando essas tríades. Assim, em resumo, o princípio dos seres no seio do universo dá-se no mais baixo ponto da escala da vida. E se não é levar muito longe as consequências da declaração contida na 26ª tríade, pode-se conjecturar que na doutrina druídica o ponto inicial estava supostamente no abismo confuso e misterioso da animalidade. Então, a sexta tríade, né, a 26ª tríade, né, por três coisas retorna o homem necessariamente em Abrede. Se bem que, em outros sentidos, esteja ligado ao que é bom, pelo orgulho, cai em Anuf, pela falsidade, até o ponto do demérito equivalente, pela crueldade até o grau correspondente de animalidade. Daí transmigra novamente para a humanidade como antes. Então ele está falando exatamente desse ponto, né? Daí, consequentemente, desde a própria origem da história da alma, a necessidade lógica do progresso, uma vez que os seres não são por Deus destinados a permanecer numa condição tão baixa e tão obscura. Todavia, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenvolve segundo uma linha contínua. Essa longa vida, nascida tão baixo para elevar-se tanto, rompe-se em fragmentos solitários na base de sua sucessão. Mas graças à falta de memória, sua misteriosa solidariedade escapa, pelo menos por algum tempo, à consciência do indivíduo. São essas interrupções periódicas no curso secular da vida que constituem o que chamamos morte. De sorte que a morte e o nascimento, em uma visão superficial, formam acontecimentos tão diversos que não são, na realidade, mais que duas faces do mesmo fenômeno, uma voltada para o período que se acaba, a outra para o que se inicia. Considerada em si mesma, a morte não é uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus, que, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar, desse modo, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Né? E a gente nota também, né, no Eduardo Fournier, né, uma interpretação muito limpa também, né, muito clara do que o druidismo está trazendo, né? Que ele está extraindo realmente o sentido que é dado nessas tríades. Então ele percebe que a morte aqui nesse caso não é uma calamidade verdadeira, né? Ao contrário, é um benefício. E o esquecimento faz parte desse processo, né? Assim como a morte, a perda de memória que a acompanha deve ser tomada também como um benefício. É uma consequência do primeiro ponto. Porque se a alma, no curso dessa longa vida, conservasse claramente suas lembranças de um período a outro,
a interrupção não seria mais que acidental, e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, visto que esses dois acontecimentos perderiam desde então o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. E até mesmo do ponto de vista dessa teologia, não parece difícil perceber até que ponto a perda de memória pode ser considerada um benefício, no que concerne aos períodos passados, em relação ao homem em sua condição presente. Porque se esses períodos passados constituem uma prova, como a posição atual do homem no mundo de sofrimentos o indica, foram infelizmente maculadas de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje, representando para a alma evidente vantagem por achar-se ela livre da visão de tão grande quantidade de faltas, bem como dos remorsos deveras acabrunhantes que daí se originarão, não a obrigando a um arrependimento formal, senão em relação às culpas da vida atual, assim se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. Muito esclarecedor, né? Muito, muito bem escrito, né? Muito bem interpretado, né? A questão do esquecimento, né? Enfim, segundo essa mesma maneira de considerar o mistério da vida, as necessidades de toda a natureza a que estamos submetidos neste mundo e que desde o nosso nascimento determinam, por uma sentença por assim dizer fatal, a forma de nossa existência no presente período, constituem um último benefício, tão sensível quanto os dois outros. Porque, em definitivo, são essas necessidades que dão à nossa vida o caráter que melhor convém às nossas expiações e às nossas provas, e, conseguintemente, ao nosso desenvolvimento moral. E são ainda essas mesmas necessidades, seja de nossa organização física, seja das circunstâncias exteriores, em cujo meio somos colocados que, arrastando-nos forçosamente ao termo da morte, conduzem-nos por isso mesmo à nossa suprema libertação. Em resumo, como dizem as tríades em sua enérgica concisão, aí está todo o conjunto e as três calamidades primitivas, bem como os três meios eficazes de Deus em abrede, ou seja, nos círculos das reencarnações, no círculo das reencarnações. Entretanto, mediante qual conduta a alma realmente se eleva nesta vida e merece alcançar, após a morte, um modo superior de existência? A resposta que dá o cristianismo a essa questão fundamental é de todas conhecida. É sob a condição de destruir em si o egoísmo e o orgulho, de, de desenvolver na intimidade de uma substância os valores da humildade e da caridade, únicos, eficazes e meritórios perante Deus. Bem-aventurados os brandos, diz o Evangelho. Bem-aventurados os humildes. A resposta do druidismo é bem diversa e contrasta claramente com esta última. Segundo suas lições, a alma se eleva na escala das existências com vistas a fortificar a sua personalidade através do trabalho sobre si mesma, resultado que naturalmente obtém pelo desenvolvimento da força do caráter, aliada ao desenvolvimento do saber. Aquilo que a gente havia falado antes, né? Que eles também dão uma grande importância ao desenvolvimento intelectual, né? É o que exprime a 25ª tríade, que declara que a alma recai na necessidade de transmigrações, isto é, nas vidas confusas e mortais, não só por alimentar as más paixões, como também pelo hábito da tibieza no cumprimento das ações justas e pela falta de firmeza no apego ao que prescreve a consciência. Numa palavra, pela fraqueza de caráter. E além dessa falta de virtude moral, a alma é ainda retida em seu progresso em direção ao céu pela falta de aperfeiçoamento do espírito. A iluminação intelectual necessária para a plenitude da felicidade não se opera na alma bem-aventurada simplesmente por uma irradiação graciosa do alto.
e não se produz na vida celeste, a não ser que a própria alma tenha se esforçado desde esta vida para adquiri-la. A tríade também não fala apenas de falta de saber, mas da falta de esforços para saber, o que, no fundo, como para a virtude precedente, é um preceito de atividade e de movimento. É o que a gente falou de apego e desapego, né? Em verdade, nas tríades seguintes, a caridade é recomendada no mesmo título que a ciência e a força moral. Mas ainda que, como no que toca à natureza divina, a influência do cristianismo é sensível. É a ele, e não à forte, mas dura religião de nossos antepassados, que pertence à predicação e à entronização no mundo da lei da caridade em Deus e no homem. E se essa lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou melhor dizendo, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas pela ação dos apóstolos, e não por uma tradição primitiva. Arrebatemos esse raio divino e teremos em sua rude grandeza a moral da Galha, moral que pôde produzir na ordem do heroísmo e da ciência poderosas personalidades, mas que não as soube unir entre si nem a multidão dos humildes. Então, é o que o Fournier percebe, né? A influência do cristianismo é sensível. Então, mas aí o que ele fala, né? E essa lei brilha nas tríades. Perdão. A influência do cristianismo é sensível. É a ele, e não à forte, mas dura religião de nossos antepassados, que pertence à predicação e à entronização no mundo da lei, da caridade em Deus e no homem. E aí que ele prossegue. E se essa lei brilha nas tríades, é por efeito de uma aliança com o Evangelho, ou melhor dizendo, de um feliz aperfeiçoamento da teologia dos druidas pela ação dos apóstolos. É o que a gente estava falando, né? Há uma adaptação, né, cristã nesses escritos. Então, o próprio Fournier percebe que houve uma adaptação, né, nessa, nesse pensamento druida. E não necessariamente pela igreja em si, mas pelos próprios druidas, porque alguns deles, mais tarde, se envolvem, né, com o pensamento cristão. E a gente vai lembrar que, conforme a gente estava estudando, a gente vai lembrar que toda a doutrina druídica, ela não era escrita, ela era oral. Ela é repassada na sua pureza através da oralidade, como sempre foi nos povos primitivos. Com o passar do tempo, com essas influências, aliás, um pouco antes disso, né? Depois dessa oralidade, passaram-se então a colocar por escrito. E a preferência foi escolhida por fazer em tríades, que era mais fácil de lembrar. Mas aí você já vai se afastando do primitivismo da ideia. É quando há invasão, né, pelos romanos, e nessa época também, mais tarde, os romanos aderem à religião cristã, e esses escritos já chegam com a influência do pensamento cristão. E quando eu falo influência, não necessariamente que a igreja foi lá e modificou. Não, pelos próprios druidas que já tinham algumas influências, sem perder a essência do druidismo, mas com essa pincelada de influência cristã. Ah, Aqui, sem nós temos dúvidas. aqui, nós temos aqui uma nota de rodapé, extraído do Magazine Pittoresque, de 1857. Esse Magazine Pittoresque era uma conhecida revista ilustrada francesa, publicada em Paris sob a direção de Edouard Charton. O volume de 1857
integra essa coleção de divulgação histórica, literária, artística e científica, voltada ao grande público. Então, aqui é uma fonte que Eduardo Fournier também bebeu, né? Ele leu, consultou, e ele, quando foi escrever, ele também usou essa fonte, né, como referência. Eu trouxe aqui porque nós, na nossa pesquisa, nós encontramos um magazine. E aqui eu trouxe exatamente a edição de 1857. Magazine Pittoresque, 25º ano, ano de 1857. Então, esse era o magazine. E aqui porque eu não ia trazer o PDF inteiro para cá, né? Aqui é exatamente o trecho, né, que ele toma como referência, que fala sobre esse trecho dos druidas que ele menciona, né? Aqui, quem retoma o texto já é Kardec. A doutrina espírita não consiste apenas na crença na manifestação dos espíritos, mas em tudo o que nos ensinam sobre a natureza e o destino da alma. Se, pois, nos reportarmos aos preceitos contidos em O Livro dos Espíritos, onde se encontra formulado todo o seu ensinamento, seremos surpreendidos com a identidade de alguns princípios fundamentais com os da doutrina druídica, dos quais um dos mais notáveis é, sem sombra de dúvida, o da reencarnação. Nos três círculos, nos três estados sucessivos dos seres animados, encontramos todas as fases apresentadas por nossa escala espírita. Com efeito, o que é o círculo de Abred ou da migração, senão as duas ordens de espíritos que se depuram através de suas existências sucessivas? No círculo de Gwynfrinde, o homem não transmigra mais, desfrutando da suprema felicidade. Não é a primeira ordem da escala, a dos espíritos puros, que, tendo realizado todas as provas, não mais necessitam de encarnação e gozam da vida eterna? Que é o círculo, né? O círculo máximo, né? Notemos ainda que, conforme a doutrina druídica, o homem conserva o seu livre-arbítrio. Eleva-se gradualmente por sua vontade, por sua perfeição progressiva e pelas provas que suportou, do anúncio, ou abismo, até a perfeita felicidade em Gwynfrinde. Com a diferença, todavia, de que o druidismo admite o possível retorno às camadas inferiores, enquanto o espírito, conforme o espiritismo, pode permanecer estacionário, mas não pode degenerar. Para completar a analogia, não teríamos que acrescentar à nossa escala, abaixo da terceira ordem, senão o círculo de Anufi, para caracterizar o abismo, ou a origem desconhecida das almas. E acima da primeira ordem, o círculo de Selgante, morada de Deus, inacessível às criaturas. O quadro seguinte tornará mais clara essa comparação. Então, quando ele fala aqui, eu vou diminuir um pouquinho para caber a escala inteira aqui, tá? Então, quando ele fala, né, não seria a terceira ordem, né, Anufi, não seria a terceira ordem na escala espírita, e não seria Selgante, a morada de Deus, inacessível, porque a gente vai lembrar que Deus é absoluto. Lembrando que a gente sempre fala, né? Todo espírito, mesmo os puros, tem ainda perispírito. Então, o único que não tem perispírito é Deus, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, né? Uma comparaçãozinha. Porque Deus é absoluto, então ele está em Selgante, ele é absoluto, morada de Deus. Gilfinde, né? Morada dos bem-aventurados, vida eterna. São os espíritos puros, que eles não mais reencarnam. Então, partindo aqui da terceira ordem, Selgante, né, fazendo a comparação, abismo, ponto de partida das almas, a gente tem aqui os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros até a sexta classe, né? E da sexta em diante, até a segunda ordem, espíritos superiores, todas
se depuram e se elevam pelas provas da reencarnação. Isso não é a breve círculo das migrações ou das diversas existências corporais que as almas percorrem para chegar até a Nuf, que é aqui a de cima, né? De Anuf, né? Aqui embaixo, aliás, e a Gilfid até a mais elevada. Primeira ordem, primeira classe, espíritos puros. Então, aqui Kardec acrescenta a tabela comparativa da escala espírita com a escala druídica. Kardec, assim, encerra o estudo, né, do espiritismo entre os druidas. Então, não é que o espiritismo existia lá, né, mas as ideias espíritas no seio daquela doutrina. Kardec também ele coloca uma nota aqui de rodapé, indicando para a gente dar um pulinho lá na revista Espírita de fevereiro desse mesmo ano, de 1858, para entender melhor a escala espírita. Nós já fizemos esse estudo, né, sobre a escala espírita, mas Kardec, sempre cuidadoso, lembra que lá está o artigo sobre a escala espírita. Finalmente, chegamos ao fim, né, do estudo desse tema, um tema riquíssimo. Eu só peço desculpa para quem vai assistir esse estudo pela nossa ignorância com relação ao tema, né? Acredito que a gente poderia até se aprofundar mais se a gente tivesse mais conhecimento, mas a gente, dentro da nossa limitação, é o que a gente conseguiu, né? E como a gente sempre lembra, a ideia de Kardec aqui não é de nos formar druidas, é de nos informar como as ideias espíritas, elas estão no seio da humanidade desde que o mundo existe. Então nós não podemos correr também o erro de pegar isso como esse tema como se fosse uma coisa exclusiva e um foco de Kardec em estudar isso. Não, ele vai trazer outros temas relacionados às ideias espíritas, também no seio de outros pensamentos também, e de outros pensadores, de outras comunidades, de outras filosofias, e assim por diante. Vamos, então, continuar os nossos estudos no próximo estudo, e nós retomaremos, então, o artigo Evocação dos Espíritos na Abissínia, Viagem às Nascentes do Nilo. Chegamos, então, ao final do nosso estudo, com esse artigo um tanto longo e complexo, e vamos assim nos preparar para já o próximo artigo. Eu conto novamente com a presença e a participação de todos, agradecendo mais uma vez por hoje a participação, agradecer a Deus, agradecer aos nossos amigos espirituais que sempre nos fortalecem. Então, um beijo no coração de todas e até o próximo estudo.